As pessoas, os professores do SESC fazem toda a diferença, não apenas pelos cargos que eles ocupam, promotores, juízes, mas sim pelo potencial, pelo conteúdo que eles têm para passar e a facilidade que eles têm de nos passar. Continuo estudando por livros, obviamente, mas as aulas online do curso SESC têm feito toda a diferença no meu dia a dia. Eu me submeti nesse período de fevereiro até agora, até maio, em 2 concursos do Ministério Público, que foi o Ministério Público do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e vi o quanto eu evoluí de um concurso para outro. A quantidade de questões que eu acertei do Rio Grande do Sul para Minas Gerais. Então eu vejo que estar no SESC é estar no caminho certo. Siga o perfil do SERS no Instagram. Eu acho que nunca vai deixar de existir concurso público. As funções de Estado, seja para juiz, procurador, Receita Federal, policial, auditor, tribunal, nós sempre vamos ter concursos públicos. Agora, é evidente que com o passar dos anos, você precisa se dedicar ainda mais para passar no concurso público. Hoje, para você passar no concurso público, você precisa de uma preparação integral, certo? E se dedicar muito, porque não tem mais tantas vagas como tinha, até vão surgir mais, porque outros vão se aposentar, vão falecer, etc. Mas você precisa ter uma dedicação maior. Por quê? Antigamente, quando você não tinha ainda os cursos online, você dependia do curso presencial, os concursos públicos havia uma concorrência que eu chamo de uma concorrência desleal. Só quem estava nas grandes capitais conseguia se preparar para o concurso público. Agora não, há alguns anos já. Nós temos bons cursos preparatórios, você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você consegue ter bons professores à distância e se preparar para o concurso. Então, a régua subiu muito. Então, você precisa se dedicar. Agora, eu acho que esse cenário não vai mudar. Nós vamos continuar com concursos e muitos concursos para juiz, procurador, e vejam que alguns, inclusive, sobram vagas. Determinados concursos para juiz e procurador. Então, eu vejo o mundo de concurso público como imutável. Agora, o que eu vejo para o concurseiro é a dificuldade ainda maior. Você tem que ter uma preparação cada vez mais profissional e completa. Tá querendo começar a estudar para concursos públicos para garantir a tão sonhada estabilidade e os altos salários, mas não sabe por onde começar? Meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou procurador do Estado e hoje irei te mostrar que você não precisa de muito para começar bem nos estudos. Vem comigo que eu vou te mostrar como começar com o pé direito e estudar com direcionamento para ser aprovado já nos seus primeiros concursos. Dar o primeiro passo é o mais difícil, né? Mas para começar com o pé direito, a palavra-chave da sua preparação será direcionamento. E o primeiro direcionamento que você deve dar é a escolha da carreira que você quer adentrar. Isso é importante porque cada carreira possui suas peculiaridades e disciplinas que formam um núcleo duro. É importante ressaltar que algumas carreiras podem ser conciliadas, como magistratura e promotorias, que possuem disciplinas e conteúdos semelhantes. O segundo passo é identificar as disciplinas mais importantes do seu concurso e, dentre elas, aquelas que você tem mais dificuldade. Fazendo essa relação, você consegue estabelecer quais disciplinas você precisará dar mais atenção durante o seu estudo. Uma boa forma de fazer essa identificação é resolvendo um simulado, de preferência, uma prova recente da sua carreira. Você pode anotar os resultados e direcionar as suas disciplinas. Fez os passos 1 e 2? Chegou a hora de escolher os materiais que você utilizará. Isso vai variar de acordo com a complexidade da carreira que você estuda. Por exemplo, para a magistratura é cobrado um nível de jurisprudência que não é visto em provas para tribunais ou para agente e escrivão de polícia. Você também deve escolher de acordo com o seu próprio gosto, se você prefere videoaulas ou materiais em PDF, por exemplo. E se você não tem certeza de qual a sua preferência, experimentar pode ser uma boa, especialmente no começo. Tá gostando das nossas dicas? Então aproveite para deixar o seu like. Aqui no canal tem vários vídeos que podem te ajudar, inclusive a identificar qual o melhor método de estudo para o seu perfil, que falei no passo 3. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com os amigos que estão começando os estudos como você. Tenho certeza que vai ajudá-lo muito nessa caminhada. Agora você deve estruturar os seus estudos em um plano a ser seguido diariamente.
Estabeleça metas de aulas, questões e revisões diárias. Isso vai ajudar que você tenha o maior aprendizado e fixação dos conteúdos. Também é importante que você faça simulados de forma recorrente. Esses simulados devem ser feitos no mesmo estilo da prova, isto é, número de questões, tempo que você passará realizando, os materiais que você terá à sua disposição, etc. Por fim, uma última dica. É importante que ao longo do seu estudo você vá adaptando o seu plano conforme você for se desenvolvendo. Ou seja, se você começou a dar mais foco na disciplina A e o seu resultado melhorou, mas ele não está tão bem na disciplina B, você pode, por exemplo, distribuir o seu tempo de maneira diferente, dando mais foco à disciplina B. Fazendo isso, você conseguirá estudar e conquistar um alto nível em todas as disciplinas que fazem parte do seu concurso. Marcílio, isso é normal sentir quem está se preparando para concurso? Você, que é procurador, né, procurador do Estado, lá na cidade, no Estado de Goiás, passou em grandes concursos, passou em concurso para tribunal, já teve aí no lugar de vocês, hoje é procurador. Fala um pouquinho disso aqui, como é que o aluno hoje ele deve lidar com isso aqui? Perfeito. Esse tipo de sentimento é algo muito comum quando a gente fala em concurso público, porque existe todo um procedimento de espera e dedicação. O estudo para concurso público ele se divide em duas fases, Rodrigo. Nós estamos em uma nesse momento. A gente fala que o concurso público tem a fase pré-edital e a fase pós-edital. O pré-edital é enquanto vocês estão aguardando aí as regras desse próximo certame, esse momento agora. Então é natural, a gente fica pensando, poxa, será que esse edital vai sair mesmo? Será que vai ter data? Será que vai vir com essas vagas? E esses sentimentos eles são muito comuns. E na fase pós-edital, que é aquele sprint final de dedicação até a data da prova, normalmente a gente fica com isso em um nível ainda maior. Então, qual é o ponto principal aqui, Rodrigo? Que eu acredito que você que está assistindo pode começar a aplicar aí na prática. Aprenda com o que você passou durante a pandemia. Quantas e quantas pessoas, Rodrigo, aqui nas lives diziam, não vai ter concurso, não vai ter concurso, vai demorar, né, não vai voltar mais. E voltou, aconteceu. A gente precisa, nesse primeiro momento, dar um passo de dizer, vou começar minha preparação não no pós-edital mais, mas no pré-edital. Porque quando a gente fala de 700 vagas, a gente não está falando de um concurso de porte pequeno, nem de porte médio. É de porte grande. E, galera, como o Rodrigo falou, o INSS é um dos concursos de maior rotatividade. Então, tem muita gente que acaba saindo para outro concurso. É a porta de entrada dos concursos públicos. E para vendo um simulado, de preferência, uma prova recente da sua carreira. Você pode anotar os resultados e direcionar as suas disciplinas. Fez os passos 1 e 2? Chegou a hora de escolher os materiais que você utilizará. Isso vai variar de acordo com a complexidade da carreira que você estuda. Por exemplo, para a magistratura é cobrado um nível de jurisprudência que não é visto em provas para tribunais ou para agente e escrivão de polícia. Você também deve escolher de acordo com o seu próprio gosto, se você prefere videoaulas ou materiais em PDF, por exemplo. E se você não tem certeza de qual a sua preferência, experimentar pode ser uma boa, especialmente no começo. Tá gostando das nossas dicas? Então aproveite para deixar o seu like. Aqui no canal tem vários vídeos que podem te ajudar, inclusive a identificar qual o melhor método de estudo para o seu perfil, que falei no passo 3. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com os amigos que estão começando os estudos como você. Tenho certeza que vai ajudá-lo muito nessa caminhada. Agora você deve estruturar os seus estudos em um plano a ser seguido diariamente. Estabeleça metas de aulas, questões e revisões diárias. Isso vai ajudar que você tenha o maior aprendizado e fixação dos conteúdos. Também é importante que você faça simulados de forma recorrente. Esses simulados devem ser feitos no mesmo estilo da prova, isto é, número de questões, tempo que você passará realizando, os materiais que você terá à sua disposição, etc. Por fim, uma última dica. É importante que ao longo do seu estudo você vá adaptando o seu plano conforme você for se desenvolvendo. Ou seja, se você começou a dar mais foco na disciplina A e o seu resultado melhorou, mas ele não está tão bem na disciplina B, você pode, por exemplo, distribuir o seu tempo de maneira diferente, dando mais foco à disciplina B. Fazendo isso, você conseguirá estudar e conquistar um alto nível em todas as disciplinas que fazem parte do seu concurso. Marcílio, isso é normal sentir quem está se preparando para concurso? Você,
que é procurador, né, procurador do Estado, lá no Estado de Goiás, passou em grandes concursos, passou em concurso para tribunal, já teve aí no lugar de vocês, hoje é procurador. Fala um pouquinho disso aqui, como é que o aluno hoje ele deve lidar com isso aqui? Perfeito. Esse tipo de sentimento é algo muito comum quando a gente fala em concurso público, porque existe todo um procedimento de espera e dedicação. O estudo para concurso público ele se divide em duas fases, Rodrigo. Nós estamos em uma nesse momento. A gente fala que o concurso público tem a fase pré-edital e a fase pós-edital. O pré-edital é enquanto vocês estão aguardando aí as regras desse próximo certame, esse momento agora. Então é natural, a gente fica pensando, poxa, será que esse edital vai sair mesmo? Será que vai ter data? Será que vai vir com essas vagas? E esses sentimentos, eles são muito comuns. E na fase pós-edital, que é aquele sprint final de dedicação até a data da prova, normalmente a gente fica com isso em um nível ainda maior. Então, qual é o ponto principal aqui, Rodrigo? Que eu acredito que você que está assistindo pode começar a aplicar aí na prática. Aprenda com o que você passou durante a pandemia. Quantas e quantas pessoas, Rodrigo, aqui nas lives diziam, não vai ter concurso, não vai ter concurso, vai demorar, né, não vai voltar mais. E voltou, aconteceu. A gente precisa, nesse primeiro momento, dar um passo de dizer, vou começar minha preparação não no pós-edital mais, mas no pré-edital. Porque quando a gente fala de 700 vagas, a gente não está falando de um concurso de porte pequeno, nem de porte médio. É de porte grande. E, galera, como o Rodrigo falou, o INSS é um dos concursos de maior rotatividade. Então, tem muita gente que acaba saindo para outro concurso. É a porta de entrada dos concursos públicos. E, para lidar com isso, você não pode fazer sozinho. Tem que buscar sempre apoio dos professores e de instituições como o SESC, que tem tudo para te ofertar nesse momento de grande preparação. Renovação não é sobre mudança, é sobre mudar e dar o nosso melhor, para o seu melhor. Repaginar, fortalecer nosso compromisso com a qualidade, interatividade e inovação. Referência, transformando as vidas de quem está no caminho ou apenas começando. Reconhecimento, de quem está há 12 anos, totalmente apaixonado pelo que fazemos. Renato Saraiva, que sempre acreditou no acesso à educação para desenvolver carreiras. Redesign, um novo momento, mais um ciclo iniciando, agora de nova cara. Realizar sonhos, para você e pelo seu sucesso profissional. Boa noite, queridas alunas, queridos alunos, e eu quero que sejam futuras e futuros colegas, futuras promotoras, futuros promotores, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma transmissão SERS muito especial, dando início a uma série de lives sobre a carreira do Ministério Público, sobre os temas mais cobrados nos concursos de Ministério Público. E hoje nós vamos falar com cada um de vocês sobre direcionamento nos estudos. E aqui do meu lado, com muita honra, o maior professor de Direito Civil do Brasil. Alô, professor Cristiano Chaves. Como é que está essa Bahia? Oi, Alexandre, muito boa noite aos colegas que estão conosco, futuros promotores, promotoras. Olha, que alegria estarmos juntos, viu? A honra é toda minha, meu amigo. E eu estava ansioso aqui para chegar logo esse dia, para a gente poder discutir, debater. Temos aí dicas muito importantes, até porque, Alexandre, eu e você temos a alegria de honrar o Ministério Público Brasileiro, né? Você é um colega especial e muito competente, talentoso, e sabe que não é qualquer estudo, né, que vai conseguir ajudar no caminho. Precisa de direcionamento, precisa ter foco, precisa, é claro, ter atenção com aqueles pontos. Às vezes o edital é muito grande, né, amigo? E aí no Rio Grande do Sul, aqui na Bahia, o edital é enorme. E a gente precisa dar atenção para aqueles pontos que são mais cotidianos, corriqueiros.
Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e que tenhamos uma noite aqui muito bacana, muito legal com essas dicas e com as nossas observações sobre os pontos que são mais importantes para o concurso, não é, Alexandre? É isso aí, professor Cristiano Chaves. Aqueles que não me conhecem, eu sou o Alexandre Salim, professor aqui do CERS, professor de Direito Penal, de Processo Penal, de Leis Penais Especiais, há 22 anos no Ministério Público. Eu já estou velho, Cristiano, no Ministério Público, trabalhando grande parte deste tempo em promotorias criminais. E hoje, com muita honra, eu sou um dos promotores do júri da capital do Rio Grande do Sul. Eu estou hoje no Tribunal do Júri de Porto Alegre. Cristiano, o bicho pega aqui, Cristiano, não é fácil. Imagina, amigo. Eu queria dar as boas-vindas. Veja que curioso. Eu sou promotor há 26 anos. E veja que curioso, né? As nossas vidas são muito interessantes e como a gente consegue colaborar com os colegas que querem agora seguir esse caminho. Desses 26 anos, afora aquele início que eu estava em promotoria única, todo o restante dedicado às varas de família do consumidor. Então, de fato, eu nunca fui promotor criminal, amigo. Outro dia me disseram assim, olha, parece que mudou aí o Código de Processo Penal, alguma coisa. Para mim não muda nada, eu não sabia nada, não sei saber nada agora, porque tem muito tempo que não é o assunto do meu dia a dia. E claro que eu me valho da sua ajuda e dos colegas aí que estão sempre atuando nessa área e com toda a competência e toda a eficiência. Amigo, falando sobre o Ministério Público, sobre concurso, eu acho que temos aí uma notícia alvissareira, né, de que o ano promete muitos concursos aí para a nossa classe, né? Perfeito, Cristiano. E aproveitando a tua deixa, olha só, Cristiano, eu tenho aqui Ministério Público de Minas Gerais. Eu já comecei a dar as minhas aulas, gravar as minhas aulas, a interagir com os alunos aqui no nosso curso específico do CERS, promotor MP e MG, inscrições abertas, pessoal. Atenção, hein? MP Pará, já começamos o curso aqui também, o Cristiano é parceiro nesses dois concursos aqui, professor de civil, MP Pará, inscrições abertas também. Cristiano, MP AM, Amazonas, banca definida, pessoal. Tá por sair aí edital. MPRR, Roraima, banca definida. MPMA, Maranhão, comissão formada. MPAL, Alagoas, autorizado. MPMS, Mato Grosso do Sul, regulamento publicado. Cristiano, tem mais concurso agora no segundo semestre para Ministério Público do que até para a OAB, que são 3 provas por ano, 6 com a segunda fase, né? É muito concurso para promotor. Quem sabe uma dessas vagas não é sua. Você e com a probabilidade, Alexandre, de um 2023 ainda mais repleto de concursos, nós temos aí, inclusive, expectativa aqui na Bahia também de já exaurir a lista de reservas e abrir também concurso. Então, a expectativa é muito alta e certamente aquele que começa, que inicia esses estudos na frente, vai ter uma compensação muito clara disso, né? Deixar para estudar de última hora tem sempre, claro, percalços naturais e, por isso, avançar, iniciar esse estudo tem um valor diferenciado, eu não tenho dúvida disso, né? Concordo plenamente com você, Cristiano, porque um erro muito comum em um concurso de ponta, como é o concurso do Ministério Público, que é um concurso difícil, exige uma preparação. Um erro comum é esperar sair um edital para iniciar a preparação. A preparação ela começa agora, a preparação é imediata, há vários editais por saírem, então nós começamos agora. Cristiano, tem uma aluna tua aqui no YouTube te dando oi, dizendo assim, ansiosa para rever o meu querido mestre Cristiano Chaves, exemplo de pessoa profissional. A Lúcia, de Minas Gerais. Está dizendo aqui, direto de BH, Lúcia, com friozinho e café. Obrigado, Lúcia. Um beijo para você também. Que legal. E assim, sejam bem-vindos, tá? Lúcia, Clébia, desculpe que eu não vou citar todos aqui, Maria das Dores, Renata, Nazaré, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta para mim, para o professor Cristiano Chaves, fiquem bem à vontade, tá? Mas, Cristiano,
Nós, pela nossa experiência de tantos anos, né, Cristiano, 2 décadas aí ensinando, hoje colegas, né, mas na época alunas e alunos a passarem em concursos de Ministério Público, alguma coisa a gente aprendeu, né, Cristiano? E nós sabemos que o estudo ele tem que ser direcionado. Os editais cada vez são maiores, Cristiano, são gigantes. Então, o aluno tem que ter um estudo direcionado. E nós temos aqui no CERS um setor de inteligência dentro do nosso setor pedagógico, que vem há muitos anos mapeando os concursos de Ministério Público e fazendo um estudo estatístico daquilo que é mais importante em relação a cada uma das disciplinas. Muito bom. E isso nos permite, então, direcionar o aluno, direcionar aquele que aspira ao Ministério Público a ter as informações que ele precisa para efetivamente direcionar e avançar nos estudos. Alexandre, eu sempre dou um exemplo verdadeiro, e isso demonstra, você foi muito feliz quando você disse agora, cada vez mais os editais são ampliados. Isso é uma realidade inexorável, indiscutível, porque cada dia surgem novos direitos, cada dia surgem novas matérias. Na área do direito penal, há novos tipos penais, tipos que às vezes não existiam e que são acrescentados. No direito civil, vai surgindo novas possibilidades, né? Há 10 anos, 15 anos, ninguém falava em guarda compartilhada, em responsabilidade civil por abandono afetivo, mas vão surgindo novos condomínios. Aí eu sempre faço com o aluno uma reflexão que me parece importante, meu caro amigo. Se o examinador quiser lhe perguntar sobre algo que está no edital e que nem ele viu na prática, ele vai fazer. Aqui na Bahia, nós tivemos já há uns 25, 30 anos, agora vai abrindo mais tempo, mas teve um examinador que perguntou lá na prova de penal do MP, Alexandre, sobre crimes no Código de Águas. Crimes no Código de Águas. É provável que ele próprio, na carreira dele inteira, jamais tenha feito uma denúncia de crime no Código de Águas. Mas ele perguntou. E claro que aí o aluno sempre me pergunta, tá bom, Cristiano, e quando passaram quantos? 0. Tiveram que repetir a prova. O que no final revela que reprovados foram os examinadores. Perfeito. Não os alunos, né? Então, o que parece a mim muito claramente, e a nossa experiência nos conduz para isso, existem pontos que são mais importantes. Estes pontos são aqueles que são repetitivos, são aqueles que se reiteram, são aqueles que estão na agenda da importância daquela instituição. O concurso é para promotor, não é para professor, não é para pesquisador. Então, nós sabemos quais são as matérias mais relevantes. Mas corre o risco do examinador tirar uma pergunta lá do fundo do poço? Tem, correr risco sempre haverá. Mas não é o que se espera de concursos sérios, de concursos que respeitam hoje esse volume muito alto de pessoas que se preparam no Brasil e que estão aí levando a sério e querendo colaborar, né, para um futuro melhor para as instituições. Perfeito, meu amigo. Eu sempre digo que o promotor é um grande agente de transformação social, né? Eu sempre coloco a minha hashtag, quando eu faço as minhas postagens relacionadas ao Ministério Público, hashtag orgulho de ser promotor. É uma carreira que me completa, que me satisfaz, que me dignifica, e eu realmente tenho orgulho do que eu faço. A gente, trabalhando dentro do Ministério Público, nós temos esta chance de realmente sermos agentes de transformação social, né? E veja, aqui no CERS, Cristiano, tu que estás há tanto tempo aqui comigo no CERS, nós temos um corpo docente que é formado por membros da carreira ou por professores que são identificados com a carreira, isso é muito importante. Membros do Ministério Público, identificados com o Ministério Público, que conhecem os anseios e as missões constitucionais do Ministério Público, e mais, que sabem o caminho da aprovação. Porque, veja, o Cristiano e eu, nós conhecemos as bancas, nós conhecemos os examinadores. Quando é a banca da casa. Então, agora há pouco nós tivemos, por exemplo, MPSP, banca da casa, como aqui MPRS, é banca da casa. Então, são procuradores de justiça que são escolhidos pelo egrégio Conselho Superior. Mas se sabe como trabalham, se sabe o teor dos seus pareceres na segunda instância. Então, isso é muito importante, por quê? Porque nós damos o direcionamento, o caminho das pedras, meu amigo Cristiano. Sim, sim. E é exatamente por isso que o SES tem investido nesta especificação. Alexandre, compartilhar com os colegas aqui, quem está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda.
nós temos agora grupos de WhatsApp, exatamente para facilitar, para direcionar esse caminho. Além disso, claro, com dicas sempre importantes. Aliás, no final da live de amanhã, também terá uma surpresa especial para os alunos, para as alunas que estão aqui acompanhando. E, muito interessante, quem não está seguindo ainda no canal, no nosso canal, se inscreva, aproveite, porque essas dicas são valiosas. Às vezes, eu percebo que o fato do aluno estar sozinho, o fato dele, às vezes, caminhar sem ter um direcionamento, termina causando uma certa insegurança, né? Termina causando uma certa ansiedade. E aí me parece, Alexandre, que estar aqui nos grupos tem essa vantagem de direcionar, apresentar aqueles temas que estão na agenda do dia, e você foi muito feliz. Nós sabemos que as bancas, os examinadores estão prestigiando naquele momento para poder avaliar quem de fato é o candidato indicado para exercer a função de promotor. Então, seguramente, nós temos condições de ajudar nesse caminho e de dizer mais, de dizer, olha, os assuntos, as matérias mais relevantes, os temas aqui estão. Agora, tem outro lado também, claro, cada aluno tem a sua peculiaridade, tem gente que tem compromisso, atividades profissionais, tem gente que é servidor da nossa casa, né? Tem gente que trabalha em outros lugares, advoga, e neste contexto, seguramente, todos têm uma enorme chance. Basta focar, direcionar o seu estudo e saber que depende de você, do seu compromisso, e que, com certeza, sua hora vai chegar, como diz a música. É isso aí, meu parceiro. Você falou uma coisa muito, muito pertinente, a questão da preparação. Eu sempre digo aos meus alunos que ninguém nasce sabendo nada, né, Cristiano? Porque, assim, eu faço júri há mais de 20 anos. Hoje, como promotor do júri de Porto Alegre, 2 júris por semana, Cristiano. E, assim, as pessoas dizem, pô, o Salim é um bom orador, o Salim é um orador nato, como se eu tivesse nascido orador. Vocês sabem em que eu acredito, pessoal? Eu acredito em pessoas bem preparadas ou em pessoas mal preparadas. Ninguém sabe, Cristiano, mas eu vou revelar aqui. Cada vez que o juiz diz assim, doutor Salim, a palavra está com Vossa Excelência, e eu me levanto de toga, a toga preta com o cordel vermelho do Ministério Público, eu estou com um friozinho na barriga, eu estou nervoso, eu estou ansioso, eu estou preocupado, porque eu estudei os autos e eu busco um resultado. O que existem são profissionais bem preparados ou mal preparados, porque se eu não tivesse nem aí, bom, aí qualquer resultado me satisfaz, ganhar, perder, sair bem, falar mal. Então, vejam, aqui nós buscamos uma aprovação. Aqui você estará muito bem preparado. E assim, eu falei em hashtag orgulho de ser promotor, e você falou do promotor e do servidor, né? Eu tenho aqui a Rebeca colocando hashtag orgulho de ser servidora do MP. O professor Cristiano Chaves falou do nosso grupo de WhatsApp, um grupo fechado, para recebimento de material, de dicas, material exclusivo, informações sobre concursos do MP. E a nossa competente equipe do SERS, como sempre atenta, né? Ela já colocou o link para cada um de vocês. Então, quem ainda não está, se inscreva. Se inscreva, está ali o link, se inscreva na nossa jornada da aprovação Ministério Público. Venha conosco no grupo fechado de WhatsApp, porque certamente será muito, muito importante aqui na sua preparação. Cristiano, a Lúcia está perguntando assim, mestres, vocês aconselham estudar para a primeira fase e segunda fase simultaneamente? E aí, mestre Cristiano Chaves, são provas diferentes, distintas, né? Pessoalmente, eu acho que, Lúcia, o ideal é vencer uma batalha de cada vez. E, efetivamente, se dedicar à primeira etapa, que é diferente da segunda. Conhecimento não se perde, então, de um modo ou de outro, e se manter estudando é sempre importantíssimo. Agora, acho que o grande segredo, Alexandre, não sei se você já pensou nisso, é conseguir otimizar o tempo, ou seja, ter mais eficiência com o fator tempo e conhecimento. Conseguir preparar um equilíbrio nessa equação entre o tempo, o conhecimento, as matérias que precisam ser vencidas, aqueles temas mais importantes. Eu gosto muito de uma técnica que nós temos usado aqui no SES, Alexandre, normalmente, que é a resolução de questões. E aí, talvez a gente consiga responder a Lúcia agora.
sempre nós vamos ter um volume de estudos muito maior para a primeira fase, porque o volume de questões é muito maior. Para a segunda fase, são questões mais abertas e que, seguramente, aquele candidata que vem estudando, que vem se dedicando, e o que o Alexandre falou, acho que vale para todo mundo, e se algum colega não atentou para a metáfora, antes de dormir hoje, pense nisso, né? Se ele, que já é promotor lá no júri, sente um frio na barriga, se eu, Alexandre, quando estou escrevendo as petições, quando eu vou para uma audiência, quando faço um recurso, uma ação civil pública, eu estou ali preocupadíssimo, como você falou, em conseguir o melhor argumento, encaixar a melhor tese para defender o interesse da sociedade. E é claro que a gente se preocupa porque a gente leva a sério e quer alcançar o resultado. Ou seja, se o aluno se dedicar e levar a sério, vai dar frio na barriga sim, é normal, mas o resultado vai chegar, o resultado vai ser alcançado. E é exatamente assim, Lúcia, que me parece. Leve o seu compromisso aí a sério, estude para a primeira fase, vencendo cada etapa, e esse estudo já está lhe preparando, lhe conduzindo para a segunda etapa. Você já está no caminho. Será apenas então somente vencer um momento de cada vez. Claro que, às vezes, as técnicas de estudo podem revelar aí oscilações, mas isso você vai aprendendo com o tempo, fazendo, e, sobretudo, com a certeza de que o caminho é este. Não existe outro, não. Perfeito, concordo. As pessoas gostam de estudar hoje por mensagem de WhatsApp, né? Por mensagem de WhatsApp, por postagem no Instagram. Não, já estudei, já li aqui um monte de coisa. É a diferença entre informação e conhecimento. Então, informação a gente tem muita, mas precisa ter o caminho do conhecimento. E esse é indiscutível. É isso aí. Agora, você falou no WhatsApp, Instagram. Hoje eu postei lá no @prof. Alexandre Salim, Cristiano. Eu não tinha como não postar, Cristiano. Eu postei assim: atenção, pessoal, alunas e alunos, temos um novo princípio de processo penal. Porque eu li na petição, uma petição aqui do Rio Grande do Sul, tá? Indúbio pro réu, H-E-L-L. Essa eu nunca tinha visto, Cristiano. Indúbio pro réu. Aí eu tive que postar. Então, a gente brincando aqui um pouquinho também. Agora, veja, são duas provas diferentes, né? E até isso a gente ensina aqui no nosso curso preparatório, porque nós temos um enfoque na preparação para a primeira fase, Lúcia. E essa primeira fase é muito, né, Cristiano? Acho que você concorda, deixou de ser a mera repetição da lei seca ou das súmulas. A prova de Ministério Público é uma prova hoje difícil, que exige uma preparação. Mas uma primeira fase é uma prova em que você pode estudar, por exemplo, com um material mais objetivo, mais conciso, com sinopses. Agora, na segunda fase, certamente virá uma questão discursiva, às vezes com 2, 3 correntes, e você tem que colocá-las por uma resposta mais completa e uma resposta com pontuação máxima. Então, é uma preparação de cada vez, como disse o professor Cristiano Chaves. E um abraço, Cristiano, ao nosso colega docente de SERS, o professor David Weber, grande magistrado, Maravilha. Nosso professor aqui também nos cursos abraço, de carreiras do David. Ministério Público. É isso aí, Cristiano. O que tu achas? Posso te passar a bola agora para os top 10? Hein? Na verdade, nós temos aqui temas de direito civil, temas de direito penal, os top 10, né? 5 de civil, 5 de penal. Agora, 2 muito quentes, né? Dos 5. Eu posso começar colocando os teus, Cristiano? Claro, com prazer, meu amigo. Agora, então, olha só. Botei na telinha para o pessoal, direito civil, e agora tudo com o mestre Cristiano Chaves, 5 temas quentes de direito civil. Vamos lá, meu amigo. Olha, me parece extremamente interessante essa iniciativa do SES de nos trazer aqui para apresentar os temas mais importantes para abrir, colaborar com os alunos e com as alunas que estão na preparação para concurso, por um motivo. É porque são tantas as matérias, são tantas as possibilidades, infinitas, né? Estou lembrando, viu, Salim, daquela expressão do desenho animado, para o infinito e além. Essa é a prova do concurso, isso aí. né? Para o infinito e além, porque não termina nunca de estudar. Mas, sem dúvida alguma, temas que são da agenda do concurseiro. Uma tendência que a vida inteira se revelou e que continua presente é que
nas provas do Ministério Público, sempre se perguntou historicamente sobre família e sucessões, e continua. Mas nós não temos dúvida agora da importância de se estudar direitos reais. Colegas, observem, a importância dos direitos reais é porque o Código Civil foi renovado no capítulo dedicado aos direitos reais. Renovado. Nós passamos a ter novas modalidades de condomínio, que inclusive alteram a legislação de loteamento. E aí, Alexandre, vai porque a gente estava lembrando, se o Ministério Público atua nessa área, então é muito interessante que o candidato tenha condições de responder a essa pergunta. Então, direitos reais, novo sistema de posse e ações possessórias. O CPC de 2015 alterou significativamente essa questão envolvendo a posse, as ações possessórias. Então, nós temos aqui matérias que são extremamente importantes. E você comentou das nossas aulas, né, Alexandre, já MP Minas e MP Pará, e na preparação de ambos os concursos, eu chamava atenção lá nas nossas pílulas exatamente para este tópico. Direitos reais, um tema que historicamente ficou relegado a um segundo plano e que agora nós precisamos dar atenção. Possessórias, lembrando que o uso capião pode ser em cartório, então ali nós já temos um caminho que precisa ser bem cuidado pelo candidato ao MP. Uma segunda matéria extremamente importante da agenda do dia, direitos relativos às pessoas naturais e jurídicas, a parte geral. Aqui, falando da parte geral, surge uma outra questão, é que nós tivemos uma recente modificação no Código Civil imposta pela Lei da Liberdade Econômica. E esta Lei da Liberdade Econômica estabeleceu novos requisitos, estabeleceu novas possibilidades para desconsideração da personalidade jurídica. E, Alexandre, olha que interessante, meu amigo, para os colegas que estão aqui. O artigo 50 do Código, nessa nova redação, expressamente fala da legitimidade do Ministério Público para requerer a desconsideração. Ou seja, nós precisamos ter um bom conhecimento sobre esse artigo 50, uma boa compreensão, porque quem quer ser promotor de justiça precisa ter o exato conhecimento da desconsideração e de saber em que situações pode o Ministério Público requerer a desconsideração da personalidade jurídica, de que maneira isso funciona, inclusive com o diálogo com o artigo 133 do CPC, que cria um procedimento, estabelece um novo procedimento. Tudo isso, as novidades implementadas pela Lei da Liberdade Econômica. Além disso, o novo procedimento como incidente processual de intervenção de terceiros coloca a desconsideração, de fato, no top das perguntas. E não à toa, esse assunto vem se repetindo nos concursos mais recentes. Pois é, colegas, mas além dos direitos reais, além da desconsideração da personalidade jurídica no campo das pessoas, claro que não deixa de estar nos concursos do MP, e não podia ser diferente. Ninguém espere ser diferente. Direito de família. E direito de família é o instrumento mais comum, mais corriqueiro de atuação do MP na área privada, na área civil. Pode esperar, né? Pode esperar que vai ter perguntas sobre direito de família. Sobre o direito de família, duas matérias estão bombando e com toda justificativa. Alexandre falou aqui, os colegas prestaram atenção de que é sempre muito importante dar atenção à jurisprudência, STF, STJ. Os concursos para o MP costumam depositar essa importância para a jurisprudência, além, claro, das novas teses. E aqui, duas matérias ganham um upgrade, exatamente pela colaboração dos tribunais superiores. Alimentos e reconhecimento de filhos. Alimentos e reconhecimento de filhos são matérias que estão caindo nos concursos com um volume, uma profundidade enorme, de modo absolutamente justificável. Colegas, não esqueçam, o Ministério Público tem legitimidade, tanto para a ação de alimentos,
quanto para a ação de investigação de paternidade. Então, parta da premissa de que o Ministério Público tem legitimidade para atuar como órgão agente, como parte autora, e, não sendo parte autora, funcionará como fiscal. Por quê? A grande maioria das ações de alimentos e de investigação de paternidade envolve interesse infanto-juvenil. Por isso, essas duas matérias ganham destaque, ganham projeção na ambiência dos concursos. Família, e no encalço do direito de família vai chegando o direito das sucessões. E o direito das sucessões vai ganhando projeção porque, nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do sistema sucessório da união-estado, do companheiro, determinando uma mudança radical. Então, é lógico que o impacto dessa mudança, é lógico que as consequências geradas pelas mudanças no campo sucessório despertam a curiosidade do examinador. É natural que ele queira saber quem é o candidato que domina as mudanças implementadas pelo Supremo e que terão grandes repercussões. E, finalmente, completando aqui a nossa lista desses top 5, para a gente falar dos top 5 também do direito penal, Alexandre, responsabilidade civil. E aí eu vou chamar a atenção para um detalhe, Alexandre, que como é interessante a formação do aluno e como é interessante para o aluno estar cotidianamente atento a esses diálogos. Claro que o aluno vem com a marca do direito penal de que o incapaz não responde. Só que, Alexandre, ele não responde no direito penal. No direito civil, ele responde sim. Perfeito. Até porque a lógica é distinta. Então, aqui, os concursos terminam explorando enormemente essa circunstância. Por quê? O aluno que veio sem prestar atenção na matéria do direito civil, provavelmente vai trazer ali as reflexões do direito penal, os conhecimentos que ele adquiriu no direito penal, e aí, certamente ele vai pensar que não há responsabilidade civil do incapaz. Colegas, não é assim, existe responsabilidade civil do incapaz, sim, no sistema jurídico, e tudo isso termina por colaborar para que você tenha uma visão mais abrangente desse fenômeno. Aqui estão 5 matérias da agenda do dia e que exigem o seu compromisso. É o foco, é o direcionamento, exatamente para você saber aquilo que é mais importante para o seu concurso. E vai dar certo, né, Alexandre? Vai dar certo, sim. Vai dar muito certo, meu amigo Cristiano. Enquanto tu falas, e como sempre, de maneira brilhante, magistral, um dos melhores professores de direito privado do país, eu estou provocando o pessoal aqui no YouTube, viu? Eu botei assim, e aí, galera, penal ou civil? Quem é que prefere penal aí? Aí eu estou vendo aqui, ó, o Davi César prefere penal, Jassara prefere o civil, a Clébio o penal, deixa eu ver, a Lúcia, ela botou, por que não as duas? Ah, Lúcia, sai de cima do muro. E aí eu botei assim, ó, Cristiano, hashtag penal é mais legal. E tem uma enquete aqui, hashtag penal é mais legal. Só te provocando. Mas é que se eu tivesse tido você como professor de penal, eu acho que eu também preferiria penal. Ah, querido. É da mesma forma eu contigo, assim, ó. Tem uma enquete, o pessoal agora do CERS fez, botando assim, e aí, pessoal, qual que vocês preferem? Time de penal está com 64%, Cristiano, e o de civil, 36%. O pessoal, por enquanto, está preferindo a criminal aqui, hein? Olha só, a questão, claro, eu estou brincando, tudo isso é importantíssimo, né, para o concurso do Ministério Público. Eu sempre digo, Cristiano, que há aquilo que eu chamo de núcleo duro, né? O que é o núcleo duro dos editais? O núcleo duro dos concursos do Ministério Público? São aquelas disciplinas que são muito importantes, sempre presentes e com alto peso sempre. Então, você precisa, em regra, ali, 10 questões civil, 10 de penal. Então, são matérias que fazem parte do núcleo duro. O penal, processo penal, o civil, processo civil, o administrativo, o constitucional, obviamente, tributário, são matérias que fazem parte do núcleo duro, tá? O civil e penal. O Alexandre Farias está perguntando, quem é que vai prestar MPMG? Não esqueçam, eu vejo que tem colegas chegando agora aqui, bom, sejam todos muito bem-vindos, tá? Não esqueçam que nós temos muita coisa agora preparada para segundo semestre de 2022,
e para 2023. Muita coisa boa em Ministério Público, tá, pessoal? Então, repetindo o que eu falei há pouco, ó, MPMG, inscrições abertas. MPPA, inscrições abertas. MPAM, banca definida. MPRR, banca definida. MPMA, comissão formada. MPAL, concurso autorizado. MPMS, regulamento publicado. Bom, vai chover edital, Cristiano, agora no segundo semestre, começo de 2023, é o que a gente está dizendo. A preparação, ela começa agora, tá? Há algumas perguntas em relação às fases, né? Quantas fases são? Bom, isso vai depender, pessoal, primeiro, de cada edital. Agora, sempre nós temos, e tem até regulamentação do CNMP nesse sentido, uma prova preambular, uma prova, então, objetiva, geralmente com 5 alternativas. Depois nós temos as provas discursivas, separadas geralmente por grupos. Ali, geralmente, nós temos uma peça prática e depois perguntas mais teóricas. Depois temos as provas orais e há concursos do MP que ainda trazem a prova de tribuna. Por exemplo, agora nós temos o edital MPPA, que saiu a semana passada, MPPA. Até fiz uma live sobre isso, Cristiano. Tem prova de tribuna. E aqui nós temos uma particularidade no MPPA, inscrições abertas, hein, pessoal? Atentem lá. Nós temos uma particularidade que a prova de tribuna vai versar só sobre penal. É uma prova de tribuna onde o candidato faz uma explanação, é diferente da prova oral, onde ele é indagado, é questionado. Ele faz uma explanação com saudação, excelentíssimo senhor doutor, para a banca, e ele, em 15 minutos, vai explanar sobre o tópico de penal que ele sorteou anteriormente. Mas veja, nós temos os top 5, né, de direito civil, e nós temos os top 5 de direito penal. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Olha só. Compartilhei. Crime e imputabilidade. Penas. Execução penal, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio. Caem outros assuntos? Caem, é claro que caem. O edital de penal é grande, o conteúdo programático é grande. Agora, aqui nós temos os temas quentes. E dentro dos temas quentes, aqueles que estão fervendo, que são esses em amarelinho aqui. Crime e imputabilidade e penas. Bom, não há concurso para Ministério Público onde, na prova de penal, não cai a teoria do crime. A teoria do crime é um dos tópicos mais importantes, porque você precisa dela na parte geral e você precisa dela na parte especial, quando trata dos crimes em espécie. Então, você precisa saber se, por exemplo, cabe uma tentativa num crime contra a honra. Cabe tentativa na injúria? Veja, eu estou falando de parte especial, mas invocando, trazendo o instituto de parte geral, que é o conatus, que é a tentativa. E a resposta passa pela compreensão da classificação doutrinária dos crimes. Há crimes que são chamados plurissubsistentes e há crimes que são unissubsistentes. Os plurissubsistentes admitem fracionamento dos atos executórios, e aí cabe tentativa. Os unissubsistentes não admitem fracionamento dos atos executórios, e aí não cabe tentativa. Então, sabe como é que vem na prova do Ministério Público? Que sim, se aceita a tentativa numa injúria por escrito, mas que não se aceita se eu tenho um crime contra a honra que é verbal, que é oral. O que você tem que saber quando você estuda a teoria do crime? Que prevalece no direito penal brasileiro uma concepção tripartida ou tripartite do delito. Ou seja, o crime, do ponto de vista analítico, é formado por fato típico, por ilicitude e por culpabilidade. Você tem que saber que estudar o fato típico é estudar os elementos que o compõem. Quando o crime é material, ou seja, crime de conduta e resultado, sendo o resultado necessário para a consumação, o fato típico é estruturado por conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Então, isto se estuda dentro do fato típico, aquele comportamento humano previsto em lei como crime ou contravenção.
Quando nós chegamos no segundo elemento do conceito analítico de crime, na ilicitude ou antijuridicidade, nós estudamos as suas causas de exclusão, sobretudo aquelas que estão no artigo 23 do Código Penal. Temos alteração ali promovida pelo pacote anticrime, por exemplo, o novo parágrafo acrescentado ao 25, a legítima defesa. Então, quais são as causas de exclusão da ilicitude? O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de dever legal e o exercício regular de direito. E é claro que nós precisamos hoje te trazer aqui na preparação aspectos novos, seja em doutrina, seja em jurisprudência. Há pouco, Cristiano, o STJ decidiu um caso em que uma juíza inconformada, porque foi preterida numa lista de promoção, ela entra com uma ação penal privada atribuindo um crime contra a honra de um dos desembargadores que estavam no órgão colegiado responsável por esta decisão em relação à promoção, dizendo que ele teria praticado um crime contra a honra. Bom, esta ação penal privada, ela veio trancada sob o argumento de que o desembargador agiu no estrito cumprimento de dever legal, um dever legal de prestar informações que, enfim, teriam desagradado a querelante, aquela juíza, a postulante. E aí, o estrito cumprimento de dever legal, nesta decisão do STJ, que é super recente, acabou por excluir a tipicidade. Pô, tipicidade, olha que legal, que coisa moderna, uma decisão recente, porque se você ler o Código Penal, estrito cumprimento de dever legal exclui ilicitude. Está lá no 23, inciso 3º. Só que ali o STJ, ele traz ensinamentos do grande Zaffaroni, Cristiano. Eugênio Raul Zaffaroni, o pai da teoria da tipicidade conglobante. Então, vejam, esses aspectos teóricos modernos acabam por refletir hoje uma jurisprudência moderna também. Então, hoje cai na sua prova, Ministério Público. Qual a natureza jurídica do estrito cumprimento de dever legal? Depende, excelência, você diz para o examinador. Depende. O Código Penal, numa visão mais clássica, diz exclui ilicitude. Agora, numa visão mais moderna, que passa pela teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni, exclui a própria tipicidade. São aspectos novos que você vê comigo aqui no curso preparatório para os concursos de Ministério Público. Lembrando ainda que o crime traz um terceiro elemento, que é a culpabilidade. O professor Cristiano falou na inimputabilidade, né? Esta culpabilidade, formada por imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Cada um desses elementos da culpabilidade com as suas causas de exclusão. A imputabilidade, por exemplo, sendo excluída por doença mental, por embriaguez acidental completa, no caso dos menores de 18 anos aqui no direito penal. A potencial consciência da ilicitude, por exemplo, sendo excluída pelo erro de proibição. Então, qual é a diferença entre erro de tipo e erro de proibição? A gente tem uma aula específica sobre isso. A exigibilidade de conduta diversa, excluída, por exemplo, pela coação moral irresistível, pela obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. E qual é a diferença entre coação moral irresistível e coação física irresistível? Eu te ensino aqui no CERS. A moral irresistível, ela exclui culpabilidade. A física irresistível exclui a conduta, a própria tipicidade. Tudo isso, vejam, temas ali, ó, quentíssimos de teoria do crime. É o que mais cai nas provas de Ministério Público, cada vez de forma mais aprofundada. Ali nas penas, bom, hoje nós temos toda uma atualização. O professor Cristiano falou de um capítulo novo no Código Civil. Bom, nós temos muita novidade que veio com o pacote anticrime. O pacote anticrime, às vezes, veio como lex gravior, às vezes como lex missior ou novatio legis in melius. Então, você tem que lembrar do artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar. Por exemplo, a progressão de regime, assunto relacionado com as penas. A progressão de regime, antes do pacote anticrime, ela trazia um requisito objetivo de cumprimento da pena que era único, salvo para hediondos equiparados. 1/6. Era a redação antiga, anterior ao pacote anticrime, do artigo 112 da LEP, a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84. 1/6. 1/6.
pouco importando se era crime com violência ou sem violência, se era crime com grave ameaça ou sem grave ameaça, se era crime praticado por primário ou por reincidente, o que acabava por ferir um critério de proporcionalidade e de razoabilidade. Agora vem o pacote anticrime e diz, calma, agora a progressão começa com 16% e vai subindo 20%, 30%, 40%, 50%, 60% e vai até 70% de cumprimento da pena neste requisito objetivo, dependendo se é crime comum ou hediondo, equiparado, se é crime praticado por primário ou por reincidente, se é crime com ou sem violência, se é crime com ou sem grave ameaça. Então, hoje, atendendo a uma maior proporcionalidade. Então, o nosso direito penal hoje, isso vale também para o processo penal, é todo modificado a partir do pacote anticrime em aspectos muito, muito importantes. O pacote anticrime, lembrem, é a Lei 13.964. Esta lei, embora seja de 2019, ela só entra em vigor em 2020, depois de um prazo de vacatio legis, no dia 23 de janeiro de 2020. Então, você tem que saber que todas as disposições mais gravosas de direito penal, não de processo penal, que é orientado pelo princípio da imediatidade, a aplicar-se-á desde logo, diz o artigo 2º do CPP. As disposições de direito material, de direito penal mais gravosas, não retroagem. E só valem a partir de 23 de janeiro de 2020. Eu te trago um exemplo. Roubo praticado com arma de fogo, um crime comum, infelizmente, no Brasil. Roubo praticado com arma de fogo é crime hediondo? A sua resposta hoje é, ô Salim, depende, né? Claro, depende. Depende da data do roubo praticado com arma de fogo. Porque só haverá hediondez se for praticado a partir do dia 23 de janeiro de 2020 para cá, que é a data da entrada em vigor do pacote anticrime. Se eu voltar lá ao material, veja, eu falei de penas e já falei de execução penal, que vem logo depois das penas. Crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, sempre presentes. Aqui nos crimes contra a pessoa, você já ouviu falar da Lei Henri Borel, uma lei de 2022, uma lei que foi, assim, batizada em homenagem àquele menininho, aquela pequena vítima que foi assassinada, lamentavelmente, de maneira covarde e cruel lá no Rio de Janeiro. A Lei Henri Borel, ela cria mais uma qualificadora no homicídio. O inciso 9º, que foi acrescentado ao parágrafo 2º do artigo 121, o crime praticado contra menor de 14 anos. Temos mais uma qualificadora. Então, você terá que ser atualizado também na questão legislativa. Você terá que ser atualizado na questão jurisprudencial. Ali nos crimes patrimoniais, que vem logo em seguida aos crimes contra a pessoa. Por exemplo, a ameaça de mal espiritual pode configurar o crime de extorsão, artigo 158 do Código Penal? Olha essa, Cristiano. Caiu em prova. A ameaça de mal espiritual. Olha, eu vou fazer um trabalhinho para ti, hein? Ou me paga ou vou fazer um trabalhinho para você. Hein? Aqui na Bahia é tão comum, Alex. Nós temos o STJ em decisão recente dizendo que sim, se a vítima ficou intimidada e pagou aquela vantagem devida que foi exigida pelo autor da extorsão, é o artigo 158, é crime. Então, é uma questão nova, não está na lei, mas está na jurisprudência do STJ. Essas questões, elas fazem parte de toda uma preocupação que nós temos aqui na sua preparação. Então, o professor Cristiano falou, né, na questão das provas, né, Cristiano, dos simulados, tu falaste ali no nosso material. Então, assim, são vários aspectos que fazem parte da preparação aqui do CERS para o concurso de Ministério Público que devem estar de mãos dadas, né, Cristiano? Doutrina, jurisprudência, provas, simulados, né, meu amigo Cristiano? Te passo a palavra de novo. Maravilha, eu estava aqui aprendendo, tá vendo por que eu não gosto de penal? Eu nunca tive explicação dessa. Não tenho dúvida, e acho que a maior mensagem que nós podemos aqui chamar a atenção é de que nesse brevíssimo tempo, como nós conseguimos já suscitar questões que estão seguramente na agenda dos concursos. Não tenho dúvida de que, tanto na minha explicação quanto na do Alexandre, você já pode ter aqui direcionado e muito temas que estão no seu dia a dia. Por isso, venha conosco, esteja conosco nesses nossos projetos aí específicos dos concursos
e, claro, no nosso Carreira Jurídica. Alexandre, nós temos já abertos o curso preparatório para o MP do Pará, para o MP de Minas Gerais, mas temos aqui esse mês o nosso projeto Promotor de Justiça, que tem no dia 12, se não me engano, se a memória não estiver falhando. 12, 13 e 14, Cristiano. 13 e 14, tem aí encontros importantíssimos que vão colaborar exatamente para que o candidato possa direcionar os seus estudos. Meu amigo, que alegria enorme nós podemos ter aqui esse espaço de comunicação para chamar a atenção dos alunos e, ao mesmo tempo, prestar essa colaboração, porque nossa vontade, claro, é ter ótimos profissionais no nosso Ministério Público colaborando aí na defesa da sociedade. É isso aí, meu parceiro. E assim, é uma primeira live, né, pessoal, a respeito da carreira do MP, dos tópicos mais quentes. Eu já trago para vocês aqui, né, uma informação que está já divulgada ali no Instagram do SERS. Depois entrem ali, @SERS, tá? Sigam aqui no canal, tá? Sigam, se inscrevam no canal para vocês receberem o sininho, ativem o sininho para as notificações. Amanhã o colega Renê, promotor também, competente, ótimo professor, um promotor experiente, ele vai falar da sua história, como é que foi a carreira dele, a trajetória dele, até se tornar promotor. Vai ser top, eu vou ficar com certeza assistindo, tá? Então veja, Cristiano, eu acho que a gente pode fazer um compilado aqui para os nossos alunos que nos acompanham nesta nossa live. Ó, eu estou compartilhando com o pessoal aqui. Olha só. Você sonha em se tornar promotor de justiça? O material que a nossa competente equipe do SERS preparou. Olha aqui. Então, chegou a hora de você saber o que estudar para ser aprovado. Peça um minuto do seu tempo, preste bastante atenção. Existem vários concursos previstos para promotor ainda em 2022. O professor Cristiano citou aí. Inscrições abertas. Promotor Minas Gerais, promotor Pará. Fala dos salários muito atrativos, né? Olha só. Agora é hora de pôr a mão na massa e garantir a sua aprovação. Vamos juntos. Você não precisa estudar todo o edital para ser aprovado. Esta é uma das técnicas que você vai aprender na nossa jornada da aprovação, dias 12, 13 e 14 de setembro. Sensacional. É isso aí. Até porque é uma perda de tempo, uma perda de energia, muitas vezes, né, Alexandre? Perfeito, perfeito, Cristiano. Por isso, se você chegou agora aqui na nossa live, veja ali no chat o link para você se inscrever na jornada da aprovação promotorias. Veja aqui, ó. Estudar 12 horas por dia para bater o edital, ou estudar 3 horas por dia seguindo a recorrência dos assuntos. Então, é uma técnica que os professores, que a equipe vai te passar. Olha só, estudando através da recorrência dos assuntos, você se torna mais eficiente no estudo, aprende mais em menos tempo, consegue conciliar trabalho e estudo, alcança melhores resultados. Olhem os 10 temas mais cobrados. Apenas citando, então, vocês verão 5 de cada disciplina, mas 2 quentíssimos. Então, é claro que o nosso especialista, depois professor especialista em administrativo, falará sobretudo sobre a improbidade administrativa e as licitações. Inconstitucional, direitos e garantias fundamentais e poder legislativo. Civil, o professor Cristiano falou, sobretudo, dos direitos reais e da pessoa natural e jurídica. Em penal, crime, imputabilidade e penas. Em processo, prisão e liberdade provisória, provas, assuntos que foram afetados pelo pacote anticrime também. Então, colegas, recapitulando, para um estudo de qualidade, você deve ter o material objetivo para revisão, acompanhar atualizações legislativas, estar por dentro das atualizações jurisprudenciais, resolver questões, focar na vida do promotor. Você quer conhecer o segredo definitivo da aprovação? Nós vamos te contar isso lá na jornada da aprovação. Dias 12, 13 e 14, você não pode perder,
Professor Cristiano Chaves, vai ser demais esta nossa jornada da aprovação, né? Com toda certeza, com dicas importantes e com todas essas técnicas de estudo. Porque a hora é agora. Não dá para esperar, não, porque o volume de concursos que você relatou, com mais aqueles que muitas instituições, Alexandre, ficam optando por fazer o concurso no início do ano, né? Soltar o edital ali em novembro, dezembro. Então, o volume de concursos que nós temos já em andamento e em programação justifica o compromisso do aluno agora com o estudo, né? A hora é agora. É isso aí, a hora é agora, e foi como nós colocamos, né? O concurso do Ministério Público é muito difícil. Sim, é muito difícil, mas não é impossível. Tanto é assim que nós temos centenas de novos colegas todos os anos. Todos os anos. Centenas de novos colegas. Agora, Cristiano, para a MP do Pará, 65 vagas. Olha, faz tempo que eu não vi um concurso com tantas vagas, Cristiano. Sem dúvida. Quem sabe uma dessas vagas não é, por exemplo, do Damião Silva, porque o Damião está dizendo, professor Cristiano, seria uma honra ser seu colega no MP da Bahia, diz o Damião. Muito bem-vindo, Damião. Vamos juntos. É isso aí. Muito bem, nós nos colocamos à disposição, né, Cristiano, dos alunos, aqui no CERS, nas redes sociais. Nós temos lá, então, o @prof. Alexandre Salim. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Me escrevam lá, tirem as dúvidas e vamos juntos. Meu amigo Cristiano, queres colocar as tuas redes aí? Claro, o meu @prof. Cristiano Chaves, e igualmente fico à disposição para colaborar nessa jornada, nesse caminho tão importante que vai se abrindo agora. É isso aí. Meu amigo Cristiano, obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo. Sou um admirador do teu trabalho como promotor e como professor. Tu vens aí ao longo das últimas décadas formando colegas, tá, na tua disciplina. Realmente és um profissional do primeiro quilate, gabaritado, e é uma honra para o CERS, assim, te ter aí na equipe. Muito obrigado. É verdadeiro. Obrigado por estar comigo aí. Estão conosco, né? Obrigado nós aqui ao SES por esse encontro maravilhoso e aos colegas que estão conosco até agora, né? É isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, produção. Cristiano, até a próxima, meu amigo. Tchau, amigo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.